Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Trago nesse vídeo 10 questões sobre área e perímetro da banca FUNESP, certo? Nível fundamental. E estamos aqui com a nossa primeira questão. Então vamos dar início. Carlinhos desenhou um quadrado com 10 centímetros de lado. Então nós temos aqui ó, o quadrado, certo? E o quadrado ele tem os lados iguais. Então, ó, 10 centímetros aqui, ó, assim como aqui nós temos 10, ó, certo? Os quatro lados tem 10 centímetros. E recortou de dentro desse quadrado um retângulo de 5 centímetros por 6,5 centímetros. Já o retângulo aqui, ó, ele tem os lados opostos iguais, certo? Ou seja, tem duas medidas. Então, essa aqui é uma medida igual a essa, e essa aqui, ó, é igual a essa. Tá ok? Conforme a figura a seguir, como eu disse. A área cinza resultante em centímetros quadrados é de... Então, a questão quer simplesmente essa área cinza aqui, certo? Então, como é que vamos calcular? Primeiro, nós vamos calcular ó, a área do quadrado, certo? A totalidade aqui, ó. E vamos subtrair dele essa área aqui, ó, desse retângulo. Então, menos a área do retângulo. E assim nós vamos encontrar a área cinza aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular ó, a área do quadrado. A área do quadrado, nós pegamos o lado e elevamos a 2, que é a mesma coisa que lado vezes o lado, certo? Então, o lado é 10 centímetros, como tem aqui, ó. Elevado ao quadrado vai dar 100 centímetros quadrado. Então, já calculamos aqui, ó, a área do quadrado. Agora, vamos calcular a área do retângulo, que é base vezes a altura, certo? A base, ó, essa medida aqui, ó, 6,5 e a altura 5. Então, fazendo essa multiplicação, nós encontramos 32,5 centímetros quadrados. Então, pronto. Agora, nós vamos somente subtrair. Como eu disse aqui, ó, a área do quadrado que é 100 menos a área do retângulo, que é 32,5. Então, fazendo essa subtração aqui, nós vamos encontrar 67,5 centímetros quadrados, que é a área cinza. Tem esse item, tem, ó, o item C. Então, já resolvemos a nossa primeira questão. Estamos aqui com a nossa segunda questão, que diz assim: a medida da largura de um retângulo é 4/5 da medida do comprimento desse retângulo. Então, está aqui o nosso retângulo. E até esse ponto aqui, a questão fala que a medida da largura é 4/5 da medida do comprimento. Mas eu não sei qual é a medida do comprimento, então eu vou chamar de x, certo? E a largura é 4/5 do comprimento. Então, 4/5 do comprimento, que é o x, certo? Continuando, sendo o perímetro desse retângulo igual a 144, então o perímetro desse retângulo, que é a soma dos lados, ó, é 144, certo? É correto afirmar que a medida do comprimento é maior do que a medida da largura em. Então ele quer saber ó, a diferença entre a medida do comprimento e a da largura, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente temos que calcular o valor de x. Então vamos calcular através do perímetro, que é a questão deu aqui, ó, 144, certo? E como eu disse, o perímetro é a soma dos lados, certo? Se esse lado aqui é x, ó, esse lado também é x. Se esse lado aqui é 4/5 de x, esse lado também é 4/5 de x, certo? No retângulo, os lados opostos são iguais. Agora eu vou somar os quatro lados ó, e igualar 144, que é o perímetro. Então, x com x eu vou colocar aqui, ó, 2x, mais eu vou repetir os dois aqui, ó, 4/5 de x mais 4/5 de x igual a 144. Agora é só resolver essa equação aqui, ó. Primeiro eu vou repetir aqui ó, 2x mais... Perceba que nós temos ó, denominadores iguais. Então eu vou somar o numerador e repetir o denominador. 4 por 4 é 8x e repete o 5. Igual a 144. Agora temos aqui ó, um número inteiro, uma fração. Eu vou fazer assim, ó, multiplicar e somar com 8x.
e repetir o denominador. Então, 5 vezes 2x dá 10x, com mais 8x, 18x sobre 5, igual a 7,44. Agora, ó, esse 5 aqui está dividindo, eu passo para multiplicando, então fica 18x igual a 7,44 vezes o 5. Agora, ó, esse 18 aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo para isolar o x. Então, x é igual a 7,44 vezes o 5 dividido pelo 18. Agora eu tenho que multiplicar aqui, ó, e depois dividir por 18. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu sei que 144 é 12 vezes 12, certo? Aí vezes o 5 dividido por 18. Por que eu fiz isso? Para eu simplificar aqui, ó. Eu sei que o 12 é dividido por 6, assim como 18. Então, 12 por 6 é 2 e 18 por 6 é 3. Agora, eu sei que o 12 é dividido por 3, assim como esse 3 aqui por 3. Então, 12 por 3 é 4 e 3 por 3 é 1. Então, quais os únicos números que ficaram? Ficaram esse 2, esse 4 e esse 5 aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40 centímetros. Então, encontramos o valor do comprimento, que é 40 centímetros. Agora, eu tenho que calcular aqui, ó, o valor da largura. É só substituir aqui, ó, 4 vezes 4 sobre 5 vezes 40. Em vez de multiplicar aqui, eu vou simplificar aqui, ó, dividir. 40 por 5 é 8 e 5 por 5 é 1. Então, ficou só o 4 e o 8. Que multiplicando vai dar 32 centímetros. Então, ele quer saber, ó, a diferença. Então, é 40 menos 32, 40 que é o comprimento e 32 que é a largura, ó, subtraindo 8, a diferença, certo? Então, item E. Então, está aqui a nossa segunda questão concluída. A terceira questão diz assim: um arquiteto desenhou um retângulo ABCD no centro de um jardim. Então, está aqui, ó, o retângulo, certo? Ele colocou uma árvore frutífera em cada vértice desse retângulo. Então, ó, o vértice aqui, ó, A, B, C, D. Então, em cada vértice ele colocou uma árvore frutífera. E a cada 1 metro nos lados do retângulo, ele colocou uma planta ornamental, conforme figura a seguir. Então, ó, a cada 1 metro aqui nos lados do retângulo, ele colocou, ó, uma planta ornamental. Perceba que nós temos aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó. Isso quer dizer que desse ponto aqui, ó, do vértice até esse ponto é 1 metro e assim vai, certo? Então, quer dizer que temos quantos metros aqui, ó? Tem 1, 2, 3 e 4. Então, esse lado aqui, ó, é 4 metros. E aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui, 3 metros, certo? Aqui é 3 e esse lado aqui, ó, é 4. Os lados opostos são iguais, mas eu não vou colocar aqui os valores, não. Continuando. No ponto E, aqui, ó, cruzamento das diagonais AC e BD, ele colocou uma fonte de água. Então, aqui no ponto E, ó, nós temos uma fonte de água. Aí a questão, ó, o que a questão pede? A distância em metros entre a fonte e qualquer uma das árvores frutíferas é. Então, ele quer saber, ó, a distância, certo, dessa fonte a qualquer uma das árvores frutíferas. Isso quer dizer o quê? Que essa medida aqui, ó, é igual a essa. E essa medida aqui é igual a essa, certo? Mas mesmo se não tivesse essa informação aqui, ó, há uma propriedade dos retângulos que diz que o ponto de encontro aqui, ó, das diagonais, é também o ponto médio de cada uma das diagonais, certo? Então, aqui é o ponto médio. Isso quer dizer que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, certo? Então, os lados aqui, ó, todos são iguais, certo? Da fonte até qualquer árvore frutífera é a mesma distância. Então, primeiramente eu vou calcular, ó, esse lado todo aqui, ó, certo? Usando o teorema de Pitágoras, porque aqui nós temos um ângulo reto, ó, certo? E vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Temos aqui um triângulo retângulo. E a fórmula é, ó,
A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A aqui é a hipotenusa, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, que é o que a gente quer. Então, eu vou colocar o A ao quadrado. B, 4 metros. Então, fica 4 ao quadrado mais o C, 3 metros. Então, A ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16, certo? E 3 ao quadrado é 9. 16 com mais 9 dá 25, certo? Já coloquei aqui o resultado. Temos aqui, ó, esse 2 no expoente. Eu vou passar como raiz. Então, A é igual a raiz de 25. Então, o valor de A, que é a diagonal, é raiz de 25. 5 o quê? 5 metros. Então, ó, essa diagonal é 5 metros, assim como essa diagonal é 5 metros. Mas ele quer o quê? A distância da fonte até qualquer uma das árvores frutíferas, que é só dividir por 2, certo? Então, vamos pegar esse 5 metros e dividir por 2, que vai dar 2,5. Temos essa opção? Temos aqui, ó, o item C. A quarta questão diz assim: o desenho a seguir mostra o canteiro de hortaliças, no qual os lados medem 1 metro, 2 metros e 3 metros, e o ângulo formado entre os lados é sempre de 90 graus. A área em metros quadrados desse canteiro mede. Então, a questão pede para calcular a área certa em metros quadrados desse canteiro. Primeiramente, ó, eu vou traçar, ó, essas linhas aqui, certo? Aqui, nesses 4 cantos aqui, ó. 2, 3, 4. Então, formamos aqui, ó, 5 retângulos, certo? Agora eu vou calcular a área de cada retângulo. É só multiplicar, ó, um lado com o outro, que é a base vezes a altura. Nesse aqui, ó, nós temos aqui o lado de 1 metro por 2. Então, 1 vezes 2, 2 metros quadrados. Nesse aqui, ó, é 1 vezes 3. Aqui é 1, ó, e aqui é 3. Então, aqui é 3 metros quadrados. Aqui vai ser também 2 metros quadrados. E aqui, 3 metros quadrados. Agora, só falta esse aqui, ó. Ó, 2 metros, então aqui é 2. E esse aqui, ó, é 3. Então, multiplicar. 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Agora é só somar, ó. 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 3, 13, e com mais 3, 16. Então, 16 metros quadrados. Tem esse canteiro aqui, tá certo? Item D. Estamos aqui com a quinta questão, e ela diz assim: para revertir duas paredes retangulares com 4 metros de comprimento por 3 metros de altura cada um, o senhor José utilizará um tipo de azulejo quadrado de 20 por 20 centímetros em uma das paredes e utilizará um tipo de azulejo retangular de 25 por 30 centímetros na outra. Desconsiderando a quebra de alguns azulejos e o espaço entre eles, o número de azulejos que ele necessita comprar é. Então, a questão pede para calcular o total de azulejos para revestir essas duas paredes, certo? Aonde uma vai ser revestida, ó, com azulejo quadrado de 20 por 20 centímetros e a outra, ó, azulejo retangular de 25 por 30 centímetros. Tá certo? Observe aqui, ó, que os azulejos estão em centímetro e a parede, ó, está em metro. Então, primeiramente, eu tenho que colocar em mesma unidade. Então, eu vou pegar 1 metro, ó, aqui, colocar em centímetro. Então, nós temos aqui a parede, ó, o comprimento é 4 metros. Então, em centímetro é 400 centímetros. E a altura, ó, 3 metros, mais em centímetro é 300 centímetros. Certo? Então, agora, se eu multiplicar 400 por 300, eu calculo a área da parede. Mas eu não vou multiplicar, não. Vou colocar assim, ó. 400 vezes 300. Como eu disse, eu multiplicar aqui, eu encontro a área da parede. Agora, eu vou dividir, ó, pelo primeiro azulejo aqui, ó. De 20 por 20. Se eu multiplicar aqui, eu encontro a área
desse azulejo, mas eu vou colocar na mesma maneira que eu coloquei aqui, ó, a parede aqui, ó, certo? Sem multiplicar, para facilitar a minha multiplicação, certo? A minha resolução. Por quê, ó? Tá multiplicando, ó, e vou cortar esse zero com esse zero com esse zero, ó, 2 vezes 2 é 4. Então nós temos o 4 aqui, ó. Então eu vou cortar esse 4 com esse 2 aqui. Então ficou só os 300. Que serviu o quê? 300 azulejos, ó, com essa espessura aqui, ó. Agora eu vou calcular com essa espessura aqui, ó, 25 por 30. A mesma coisa. Eu vou colocar aqui 400 vezes 300, certo? Dividido pela área desse azulejo aqui, ó, que é 25 por 30. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Aqui, ó, eu vou dividir por 3. 30 por 3 é 10. E 3 por 3 é 1, certo? Agora, ó, eu vou simplificar o 25 por 5 e o 10 por 5. Aqui o 25 por 5 é 5 e o 10 por 5 é 2. Então ficou o quê? Só ficou 400 vezes o 2 e vezes o 5. Agora eu vou dividir o 400 e o 5 por 5. 400 por 5 é 80. E 5 por 5, 1. Ficou o quê? Ó? Ficou só o 80 e o 2. Multiplicando aqui, ó, 160. O quê? 160 azulejos com essa espessura aqui, ó. Então, o total é quanto é? Ó? 300 mais 160. Vai ser quanto total? 460. Estamos aqui na metade do caminho, a sexta questão. E ela diz assim: a largura de uma sala retangular é 5 metros, conforme mostra a figura. Então, está aqui a figura, ó, e aqui a largura, certo? 5 metros. Sabendo que a área dessa sala é 48 metros quadrados, a diferença entre a medida do comprimento e a medida da largura é igual a. Então a questão pede a diferença entre o comprimento e a largura. Já temos a largura aqui, ó. Falta calcular o comprimento. E a questão fala que a área é 48 metros quadrados. Então, a fórmula da área é base vezes altura. Ou então, um comprimento vezes a largura, que vai ser, ó, a área, que é 48 metros. Nós temos aqui, ó, a largura, certo? Que vai ser a altura, certo? Então, a base, que é o comprimento aqui, ó, vezes a altura, que no caso aqui é a largura, é 5 metros, igual a 48. Vou passar o 5 dividindo, ó. Então, base ou comprimento é 48 dividido por 5. Então, base é igual. Vou dividir aqui, ó. 48 dividido por 5. Pegando só o 4 não pode, porque é menor que o 5. Tem que ser maior. O número que eu pegar aqui tem que ser maior que o 5. Então, eu vou pegar logo 48. 48 dividido por 5. Então, quanto 5 cabe no 48? Cabe 9 vezes. Voltando multiplicando, ó. 9 vezes 5 dá 45, certo? Subtraindo 3. Agora eu acrescento aqui uma vírgula, ó, e aqui um zero. 30 dividido por 5, então quanto 5 cabe no 30? Cabe 6 vezes. Aí volta multiplicando. 6 vezes 5, 30. Subtraindo, 0. Então o valor da base, ou comprimento, ó, é 9,6 metros. Mas a questão pede a diferença, certo? Entre o comprimento, que no caso é 9,6, menos a largura, ó, que é 5 metros. Então, essa diferença aqui, ó, é 4,6 metros. Então, o item é. A sétima questão diz assim: uma sala retangular tem 36 metros de perímetro e o seu comprimento é o triplo de sua largura, conforme mostra a figura. Então, aqui está a figura. E o comprimento aqui, ó, é 3 vezes a largura, certo? Então, aqui tem x e aqui tem 3x. Aí,
A medida do maior lado dessa sala é igual a... Então, ele quer saber a medida do comprimento, que é o maior lado, certo? Que é 3 vezes o x, certo? Então, vamos lá. Então, temos que calcular o valor de x. E a questão, ó, dá a informação que o perímetro é 36 metros. Mas o que é o perímetro? É a soma dos lados, certo? Então, aqui ó, é 3x, aqui também é 3x. Se aqui é x, aqui também é x. Como eu disse, ó, lados opostos são iguais. Então, eu vou somar os quatro lados aqui, ó. 3 com mais 3, 6. Com mais 1, 7. Com mais 1, 8. Então, 8x é igual a quanto? 36 metros, que é o perímetro. Agora, vou passar o 8 dividindo. Então, x é igual a 36 dividido por 8. Então, x é igual, eu vou dividir aqui, ó, 36 dividido por 8. Quanto é 36 dividido por 8? Então, quantos 8 cabem no 36? Cabe 4 vezes. Aí eu volto multiplicando. 4 vezes 8 dá 32. Subtraindo 4. Agora, acrescenta aqui, ó, uma vírgula, aqui o zero. 40 dividido por 8, então quantos 8 cabe no 40? Cabe 5 vezes. Aí volta multiplicando. 5 vezes 8, 40. Subtraindo, zero. Então, x é igual a 4,5. Mas ele quer saber, ó, certo? O valor do maior lado. Que é só substituir aqui, ó. 3 vezes 4,5. Que multiplicando, eu encontro, ó, 13,5 metros. Item D de dado. Agora estamos aqui com a oitava questão, que diz assim: a figura mostra o contorno de um sítio e as medidas de alguns de seus lados. Então está aqui, ó, o contorno de um sítio e suas medidas aqui, certo? Se a soma das medidas dos lados desse contorno é 4,75 km, a medida do lado BC é igual a... Então a questão pede, ó, a medida desse lado aqui, ó, BC, certo? Que é 2x. Então temos que calcular o valor de x. Então vamos lá. O enunciado fala aqui, ó, que a soma de todos os lados é esse valor aqui, ó. Então vamos somar, ó, esses lados aqui e igualar esse valor aqui. Mas observe que aqui, ó, nós temos metros e aqui está em quilômetro. Então vou passar esse 800, esse 500 para quilômetro. Como? É só eu andar 3 casas para a esquerda, certo? Ou então dividir por 1000. Então, 1, 2 e 3. Então fica 0,8 quilômetros aqui. E aqui, ó, 1, 2, 3. Então fica 0,5 quilômetro aqui, certo? Agora eu vou somar, ó. 2x com x dá 3x. Mais, aqui, ó, 1,2 com mais 0,8 dá 2 quilômetros. Com mais 0,5 dá 2,5. Igual a esse valor aqui, ó, 4,75. Então pronto, eu somei, ó, os contornos, certo? O contorno do sítio e igualei a 4,75. Agora, ó, 3x, eu vou pegar esse 2,5 e passar para o outro lado negativo, ele está positivo aqui, ó. Então 4,75 menos 2,5. Então 3x é igual, agora aqui eu vou subtrair, ó, 4,75 e vou colocar vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar assim, ó, 2,5 menos. Aqui nós temos duas casas decimal, então eu vou colocar aqui um zero para igualar as casas decimal, certo? Agora eu subtraio 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 4 menos 2, 2. E acrescenta aqui a vírgula. Então, a subtração ficou 2,25. Agora eu vou pegar esse 3 e passar dividindo. Então, x é igual a 2,25 dividido por 3, certo? Agora eu vou dividir aqui, ó. Primeiro eu vou dividir sem a vírgula, certo? Eu vou colocar aqui sem a vírgula. Aí no final, no resultado, eu vou colocar, ó, duas casas decimal. Então, 225 dividido por 3. Pegando aqui o 22, ó.
22 dividido por 3. Então, quantos 3 cabe no 22? Cabe 7 vezes. Aí volta multiplicando. 7 vezes 3, 21. Subtraindo 1. Aí desse o próximo número que é o 5. Aí formou 15. Ó. Aí 15 dividido por 3. Ou então, quantos 3 cabe no 15? Cabe 5 vezes. Aí volta multiplicando. 5 vezes 3, 15. Subtraindo, 0. Então, essa divisão aqui, ó, deu, ó, como eu falei, ó, duas casas decimal. Então, eu vou colocar aqui duas casas decimal. 1, 2. Então, 0,75 quilômetros. Mas ele quer o lado aqui, ó, BC. Então, eu multiplico por 2. 2 vezes 0,75, que vai dar 1,5, ou então 1,5, 50 quilômetros, certo? Como está aqui, ó. Então, item é. Estamos aqui com a nona questão que diz assim: uma parede retangular com 5 metros de comprimento e área plana de 14 metros quadrados terá seu comprimento aumentado em 1,5 metro. Logo, sua área plana aumentará em. Então, a questão quer saber, ó, e quanto essa área aumentará, ó, após o comprimento aumentar em 1,5, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer de duas maneiras. Então, vamos para a primeira. Primeiro, eu vou desenhar aqui, ó, o retângulo. E a primeira medida que ela tinha, ó, de comprimento era 5, certo? De início, ela tinha 5 metros de comprimento e 14, ó, metros quadrados de área. Então, agora eu vou calcular o valor da largura aqui, ó. É só multiplicar aqui, ó, os dois lados. 5 vezes o L é igual a 14 metros quadrados. Agora eu vou passar o 5 dividindo, ó. Então, L é igual a 14 dividido por 5. Então, L é igual... Agora eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Feito aqui a divisão de 14 por 5, eu encontrei 2,8, certo? A largura aqui, ó, 2,8. Então, essa aqui é a medida inicial. Agora, ó, eu acrescento 1,5 ao comprimento. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, 1,5. E vai ficar, ó, 6,5. E eu multiplico com a mesma largura, certo? Porque o que alterou foi só o comprimento, não a largura. Agora eu multiplico com a largura aqui, ó. Então, feita aqui a multiplicação, ó, eu encontrei, ó, 18,2, certo? Ou 18,5. Então, a nova área, ó, ficou 18,2, certo? Aí a questão para ele aqui, ó, ele quer saber quanta área será aumentada. Ó, estava de 14, ó, passou para 18,2. Então, é só subtrair para saber em quanto será aumentado. Então, subtraindo aqui, ó, eu encontro 4,2 metros quadrados, que é o item E. A outra maneira é fazendo regra de 3. Ó. O comprimento era 5, ó, certo? E estava para uma área de 14 metros quadrados. Agora, como eu falei aqui, ó, só dá para fazer regra de 3 porque a largura aqui, ó, não foi alterado. Só foi alterado aqui o comprimento, certo? Então, quando o comprimento era 5, a área é 14 metros quadrados. Agora, com o aumento de 1,5, passou a 6,5 e quer saber qual vai ser a nova área. Aí eu multiplico em forma de cruz. Ó. Então, 5 vezes x dá 5x igual 6,5 vezes 14. Então, 5x é igual a quanto? Quanto é 6,5 multiplicado por 14? É 91, certo? Agora eu divido por 5. Vou botar que está multiplicando, eu passo dividindo. Que eu vou encontrar 18,2. A mesma coisa que eu encontrei aqui, ó, 18,2. Aí subtraindo, ó, 18,2 por 14, encontra, ó, 4,2, que foi um aumento que teve, ó, certo? Depois que o comprimento aumentou em 1,5.
Estamos aqui com a nossa última questão, a 10ª, que diz assim: um jardineiro contornou o perímetro da superfície abaixo com margaridas. Então ele colocou aqui, ó, no perímetro dessa figura aqui, ó, ele contornou com margaridas, certo? Ele colocou, conforme a figura, 1/3 das margaridas em AD, aqui, 1/4 das margaridas em BC, aqui em cima, 1/5 das margaridas em CD, certo? Como eu disse, 10 margaridas. E por fim, colocou 13 margaridas em AD, aqui. O número de margaridas que o jardineiro colocou em AD foi. Então ele quer saber quantas margaridas o jardineiro colocou aqui, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou somar essas três frações aqui, certo? Para ter a fração que representa os três aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar 1/4, ó, com mais 1/3 aqui, ó. Como é que eu somo fração? É ter um método borboleta que eu vou fazer assim, ó, que faz assim, ó. Eu multiplico assim, ó, 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 1, 3, e multiplico também assim, ó, 4 vezes 3, 12. Agora eu somo aqui em cima, ó, 3 com mais 4, 7. E embaixo, ó, 12. Agora eu vou somar com esse 1/5 aqui, certo? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 12 vezes 1, 12, mais 5 vezes 7, 35, sobre 12 vezes 5, 60. Então, somando aqui, ó, eu encontro 47 sobre 60. 47 sobre 60 significa as margaridas que foram colocadas, ó, aqui, ó, nessas três cantos aqui, ó, nesses três lados aqui, ó. Como eu falei aqui no começo, ó, ele colocou 1/3 das margaridas em AD, então ele colocou, ó, 47 sobre 60 nesses três lados aqui, ó. Então a diferença dessa fração, quanto é? 47 para chegar no 60 é 13 sobre 60. Então, o que significa? Que 13 sobre 60 das margaridas, que é x, que eu não sei quanto é quanto? 13. Certo? Porque só nesse lado aqui, ó, que foi dado um valor inteiro, ó, das margaridas. Aqui não foram dadas em fração. Aí eu peguei as três frações e somei. Aí eu encontrei isso aqui, ó, 47 de 60 das margaridas eu coloquei nesses três lados aqui. Então o restante, que é 13 sobre 60 das margaridas, eu coloquei aqui, ó, que foram quantos? 13. Agora eu vou encontrar o total de margaridas, certo? Como esse 60 está dividindo, eu passo multiplicando. Então fica 13x igual a 13 vezes 60. Agora eu vou pegar esse 13 e passar dividindo. Então x é igual a 13 vezes 60 dividido por 13. X é igual, ó, tem uns 13 aqui em cima e embaixo, então eu corto. Então, total de margaridas é 60. Agora, a questão que é, ó, o total de margaridas que ele colocou em AD, que foi 1/3. O terço das margaridas. As margaridas de 60. Então, eu tiro 1/3 de 60. Então, 1 vezes 60, 60, dividido por 3, que é 20. Então, item B. Então, é isso, pessoal. Então, concluímos aqui as 10 questões. Espero que você se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos que eu estarei trazendo aqui, certo? Com mais 10 questões de outros assuntos. Então, até a próxima.